Seja muito bem-vinda na hora 2, na maratona dos molhos que marcas e pratos que vende. Eu sou o Chef Laurent, eu estou muito feliz de poder te receber aqui na minha cozinha para essa nova jornada. Hoje, nessa aula, eu vou te ensinar o milagre da multiplicação. Como de uma mesma base, você vai transformar em vários molhos para o seu cardápio. E fica comigo hoje até o final, porque temos muita aplicação de técnica e de mão na massa. Mas antes de começar, eu quero falar diretamente com você. Se você é um cozinheiro que executa bem, mas ainda não entende o porquê da execução, nessa aula você vai aprender o porquê das coisas. Se você é um gestor, o dono do restaurante, e que pretende oferecer uma padronização da qualidade da sua cozinha, do seu restaurante, sem depender de uma única pessoa na sua cozinha, portanto, essa aula é para você. A sua presença nessa aula 2 da Maratona dos Molhos está demonstrando uma coisa muito nítida para mim, é que você quer parar de executar por executar, mas de entender do porquê que eu estou executando daquela forma e entender profundamente a questão processual e método de trabalho para atingir uma qualidade de padronização a ser oferecido para o teu cliente. E, obviamente, que esse tipo de execução vai se destacar dentro do produto oferecido na sua cozinha, do seu restaurante, e que vai fazer teu cliente voltar, porque o que faz ele voltar, gente, não é só a fotografia, não. É a memória degustativa. Portanto, lembra-se, eu quero reencontrar esse molho, esse paladar, esse padrão que eu encontrei da última vez nesse restaurante. Para isso, precisa definir uma padronização de execução. Portanto, bem-vindo aqui comigo para assimilar todo esse método e processo adequado na sua execução. E se você não assistiu na primeira aula da Maratona dos Molhos, pode voltar lá depois. Mas eu vou te fazer um breve resumo agora. E depois você volta lá e assista ela completa. Na aula passada, eu te demonstrei que o sabor não começa no molho, mas lá no início do processo. Eu ensinei os 5 pilares que demonstram um caldo bem feito. A escola da proteína, aonde se encontra a colágeno. A guarnição aromática, aonde pode aparecer o sabor ou desaparecer, sem contar da proporção certa a ser utilizada. A caramelização correta da proteína a ser usada. O controle da temperatura e do tempo da cocção. E a correção final, aonde se entendeu o erro na sua aplicação. Eu te mostrei que um caldo bem feito não termina no caldo. Ele vira molho e o molho vira prato. E cada escolha que você faz na base vai determinar o que chegará lá no final, servida na mesa para seu cliente. A hora passada, vocês viram aonde o sabor começa. E hoje, vocês vão ver até aonde ele pode ir. Vamos lá! Vem comigo, barriga no fogão. Antes de começar as aplicações e execuções, eu quero explicar para vocês o que tem nessa panela aqui. Porque tem muita confusão no mercado como um todo para não entender o quanto essa preparação possa te ajudar a definir na sua operação como um todo um padrão de qualidade para ser realmente executado por todos os cozinheiros que estiver trabalhando na sua cozinha. É definir um processo que te garante uma padronização a ser oferecida ao teu cliente. Esse aqui, gente, é um velouté. Por que o velouté lhe ajuda na produtividade da sua cozinha, na produção dos seus molhos? Porque em vez de você produzir um molho por cada proteína, você tem uma base que você pode realmente utilizar para diversificar um acompanhamento de diversas proteínas, seja no molho, seja no acompanhamento.
faz uma base e, a partir dela, define múltiplas direções a ser atingida nos seus trabalhos na sua cozinha. Com menos tempo de produção, mais consistência e define o mesmo padrão toda vez. O velouté, eu diria que ele é um fio condutor. Então, nele, eu vou poder acrescentar determinados preparos para a construção de um molho, de um crema, de legume, para usar ele como um agente de liga para fazer um preparo muito rápido, que pode ser um picadinha. Então, é isso, não é? Eu não estou aqui revolucionando nada e simplesmente oferecer um elemento que exista na cozinha francesa, da escola francesa, que é para ajudar você a oferecer algo melhor para seus clientes como um todo, sem depender de um único cozinheiro que estiver na sua cozinha. E aqui o velouté é para você que está a fim de oferecer algo diferente, saboroso e que facilita a produção justamente desse trabalho na sua cozinha. O velouté, o uso dele é para você que está a fim de oferecer algo de padrão, vamos dizer, diferenciado do que tem de mais nesse mercado. Quem está a fim de trabalhar para algo de alta gastronomia será diferente. Quem busca uma estrela Michelin não é realmente, talvez, seguindo esse passo. Mas temos que democratizar a cozinha. Primeiro comece por aí e depois vai no estágio superior, que certamente iremos se encontrar lá na frente para te mostrar a questão das reduções. Então eu volto aqui. A princípio, um velouté de frango, que é algo mais neutro, que portanto poderá ser utilizada em N preparos da sua cozinha, porque ele tem uma neutralidade natural, não é? Que é justamente o caldo de frango não tostado, que os ossos não foram tostados aqui, é só numa cocção de poché, não é? Que dura entre 2 a 3 horas a temperatura controlada, como sempre, no frémissement, com uma guarnição aromática branca. A proporção adequada é 80 gramas de manteiga, 80 gramas de farinha de trigo e 1 litro de caldo de frango. A partir do momento que você derrete a manteiga e coloca a farinha, faz uma mistura homogênea, sem deixar coloração nenhuma aparecer, joga o caldo de frango quente por cima, deixa ferver. A partir do momento que ferveu durante 1 minuto, tampa, coloca no forno a 85 graus durante 3 horas. É comprovado, não foi eu que falo, que uma cocção equilibrada numa temperatura estável, nesse processo quebra a molécula da farinha e depois de 3 horas essa composição vira quase, eu não vou chamar de mingau, mas por que não? É um creme, mas aonde você não tem mais nenhum resíduo de farinha na língua e fica cremoso, como vocês estão vendo aqui, né? É cremoso e ali imagina tudo que eu poderia acrescentar para a construção diferenciada na aplicação de um prato na cozinha do meu restaurante. E agora, gente, vamos, mão na massa e barriga no fogão. Então, gente, falando de tudo que nós vimos, eu vou aproveitar agora, finalizar para você algo muito comum no Brasil, que é um picadinho de carne, usando o meu velouté para dar cremosidade adequada na minha preparação do picadinho. Que isso, obviamente, pode ser usado num bistrô, num café, num boteca, num buffet, no catering. O que vale é o processo que vai ser executado na sua frente. Um método de trabalho que pode ser diversificado até pelos ingredientes que vão entrar na composição e direcionar um ponto de venda que bem lhe atende, ok? Então aqui eu tenho 2 frigideiras, né? Na verdade são 2 sauteuses, né? É importante dizer isso. A sauteuse é uma panela embiesada que for justamente desenvolvida para esse tipo de prato que é um sauté, salteado.
não é? Então, é um picadinho muito simples, né? Que eu vou executar para vocês. Aqui eu tenho um pouquinho de óleo em cada uma. Aqui eu vou deixar. Eu, pessoalmente, gosto muito de um picadinho com a batata um pouquinho caramelizada, né? Tem uns que põem a batata só cozida. Eu gosto de deixar uma caramelização na composição que vai entrar no meu picadinho, né? Então aqui eu tenho uma batata cozida, cortada em pedacinhos. Eu vou deixar corar uma cenourinha pré-cozida na água e sal. Uma cebolinha também pré-cozida na água e sal. E só deixar ela salteada, caramelizada. E aqui também um pedacinho de manteiga. Aqui eu tenho menos de 5 gramas, né? Para dar não só a questão da coloração, mas também do sabor, né? Salzinho, pimenta. A manteiga não pode ficar escura, ela é de uma cor caramela, que a gente chama noisette avelã. E aí, salteado. Quem não tiver sauteuse, óbvio, pode fazer numa frigideira. Eu não vou estar lá para ver. O que é importante é o resultado final apresentado. Então você pode perceber a mesma história que nós já falamos sobre a construção do caldo. A quantidade da proteína a ser caramelizada tem que ter o equilíbrio com o tamanho da sua frigideira, o sauteuse, ou panela. Se eu coloco demais, minha carne vai começar a ferver. Enquanto quando eu faço um picadinho, precisa ser caramelizada. Então eu tenho que ter realmente esse equilíbrio da quantidade da carne pelo tamanho da minha panela e a temperatura adequada. Não precisa ser uma chama forte para queimar a minha carne. Eu busco a caramelização. Deglaçagem. Um pouquinho de água. Uma colher do meu velouté. Olha essa cremosidade na mesma hora. Pegar os legumes. Uma parte misturada. E aí eu vou dar uma provada. Tá ótimo. Um pouquinho de pimenta. Um picadinho cremoso, sem nada de crema,
sem nada de leite. Foi simplesmente um pouquinho de deglaçagem com água. E aí eu guardei um pouquinho de legumes só para dar uma finalização. Bastante legume, saudável. Assim não tem uma criança que resista. Um belo picadinha. Tá cheiroso, tá bonito. Eu diria que nenhuma criança vai poder resistir. Não só criança não, até eu. Eu acho que eu vou querer dar uma provadinha aqui. Tá ótimo. E agora, além desse picadinho que pode entrar num cardápio de casa, num bistrô, de um boteca, de um catering, de um buffet, é um prato extremamente polivalente. Eu vou mostrar para vocês a utilização número 2 do velouté para construção de um molho mostarda, que pode acompanhar muito bem uma proteína bovina ou suína. Vamos lá, junto com você. Então, gente, como eu lhe falei agora, próximo passo, o molho mostarda usando o meu velouté. Aqui eu tenho uma conchinha de 30 ml. Então, 30, 60 e a meu lado redução do caldo de carne para fazer a demi-glace. Aqui eu tenho 15 ml. 15. E aqui uma colher de mostarda rasa. Simplesmente eu vou misturar Só basta agora provar para ver se tá gostoso. Aqui você tem uma opção do molho mostarda sem usar creme de leite. Velouté, um pouquinho de demi-glace, mostarda. C'est fini, acabou. Aí, óbvio, depois a questão do cozinheiro. Eu quero um molho mais ralo ou deixar nessa cremosidade. Então eu posso, se precisar, acrescentar um pingo d'água, um pouquinho de caldo de frango. Você que vai definir. O ideal seria talvez um pouquinho de caldo de frango para fazer ele um pouquinho mais ralo. Mas tudo depende para que vai ser usado esse molho mostarda. Você que vai definir. O que é mais importante ali é que eu tenho a definição de um padrão, de um sabor já definida. Eu sinto o gosto de caldo de frango por trás, a mostarda presente. Não é só mostarda e creme de leite, como infelizmente em milhares de lugares hoje em dia se executa. O molho mostarda nunca foi isso. Nunca foi creme e mostarda. Sempre teve a presença de um caldo na composição do molho mostarda. Ok? Então vou mostrar agora a cremosidade, a textura dele no prato. E agora realmente uma cremosidade. É isso. E aí, pessoal, eu mostrei para vocês duas opções de utilização do velouté.
Uma para dar cremosidade no meu picadinho, 2 para o molho mostarda e agora um acompanhamento. Olha a versatilidade da utilização do velouté, que eu vou da liga a um purê de cenoura. Cenoura é ligeiramente aguada, foi só cozida na água e sal, passada na peneira ou no liquidificador e fica aguada. Então eu vou dar uma cremosidade usando meu velouté nesse purê de cenoura. De novo, meu velouté. Misturando. E tá aqui um purê de cenoura que se sustenta e cremoso e perdeu todo o lado aguado que ele poderia lhe oferecer na hora que você vai cozinhando só a cenoura com água, acrescentando um pouquinho do velouté e você tem uma cremosidade como todo mundo gostaria de encontrar no seu prato. Até agora, tudo que nós construímos foi prato quente, mas a cozinha não termina aí. O raciocínio que você usou com o velouté, uma base neutra que você usa em múltiplas direções, tem o equivalente direto em pratos frios. Essa base é uma emulsão a frio com albumina. E aqui um detalhe que faz toda a diferença para a execução de uma cozinha profissional de qualidade. Uma emulsão do qual a base é clara de ovo cozido. Por que cozido? Porque ele resolve um problema antes dele existir. Ovo cru em serviço profissional tem um risco, mas a clara cozida vai entregar para você a mesma estrutura, a mesma cremosidade e segurança. Ela vai atender para um buffet, para um restaurante, para um catering e até para casa. Uma base com multifinalizações. A mesma lógica do velouté. Agora, do outro lado do seu cardápio, pratos frios e, obviamente, com a possibilidade de diversificação a ser oferecida ao teu cliente. Vem que eu vou te mostrar. Aqui, gente, clara de ovo cozido, como eu já falei. Alho, purê de alho assado. Um pouquinho de sal, pimenta, óleo, azeite, água,
E aqui. Agora salsinha e raspa de limão. Isso é para segunda execução em cima da mesma base. Entrou aqui na mesma base salsinha e limão, raspa de limão. Da mesma base eu tenho uma emulsão de albumina, ali com meu albumina, água, azeite, óleo e suco de limão. E aqui essa mesma base que eu acabei com salsinha e raspa de limão. E aí eu vou ter e, gente, de novo, uma técnica, várias aplicações, várias possibilidades de enriquecer seu cardápio. Um molho de albumina, a princípio, para servir com algo frio. Portanto, pode ser um camarão, um peixe, um salmão, um tartare, enfim. Você que vai definir. Mas eu quero uma vertente. Acrescenta cebolinha verde, a salsinha, raspa de limão e até o wasabi, se vocês quiserem. Depois, pode acompanhar, como bem você entender, com pratos frios. Importante, contaminação zero. Processo igual, uma base que se desvirtua em N propostas para seu cardápio. Nessas duas aulas, você tiver acesso a uma fração do conhecimento que eu aprendi a executar nesses últimos 45 anos aqui no Brasil. E que qualquer cozinha, qualquer cozinheira que precisa se destacar, precisa assimilar para melhorar seu trabalho do dia a dia. Eu reforço, eu não estou falando de cozinha sofisticada ou de cozinha simples. Estamos falando de técnica que faz o cliente voltar. Você, cozinheiro que aprendeu na raça, agora entendeu. Do corte ao calor, da base ao molho. Isso muda tudo na sua execução. Quando você domina a base, todos vão perceber. Você vai parar de improvisar e vira uma referência. Não porque decorou uma receita, porque meramente está entendendo o que faz. Não é só o ingrediente, e também a técnica, a aplicação da técnica adequada. Você, gestor, já percebeu que não é a pessoa, é a formação, é a base. A base, ela se ensina, ela se compartilha e cria padrão. E você que trabalha com buffet, catering, personal chef e que está a fim de se valorizar, entendeu bem o jogo, não é? Não é só um ingrediente. É domínio em cima dele via a técnica que você vai saber aplicar. E isso vai aumentar o seu valor em qualquer cozinha que for atuar. O que você viu até agora é só o começo de uma grande jornada. É a jornada dos molhos. A jornada dos molhos é um programa que eu desenvolvi para criar consistência e sabor do caldo ao prato. Um passo a passo prático para aplicar no dia a dia em qualquer cozinha. Uma formação voltada a uma cozinha profissional, onde se transforma a técnica em padrão e cozinha em resultado e com resultado. Não é sobre receita. Receita tem de milhares e de graça. E mesmo assim o prato não sai na mesma coisa e sai diferente daquele que vocês perceberam. Porque sem base e sem a técnica, tudo vira improviso. Na jornada dos molhos, se desenvolve domínio técnico para fazer qualquer receita funcionar. Entender não só o que fazer, mas por que
e para que fazer. E isso que separa da cozinha do improviso, da cozinha que marca. Do cozinheiro inseguro ao cozinheiro referência. De uma operação estável a uma cozinha com padrão. A jornada dos molhos foi construída em 4 passos. E cada passo abre uma nova possibilidade. Passo número 1. Bases e caldo aonde o sabor começa. O primeiro passo dessa jornada começa justamente aonde iniciou-se a maratona, os caldos. Aqui você aprende a construir caldos que sustentam padrão, sabor e produtividade. Em qualquer cozinha profissional, com adição aromática, como mirepoix, bouquet garni, caldo bovino, caldo de frango, caldo de peixe, caldo de crustáceo, você vai saber exatamente o que tem dentro de cada caldo, porque cada decisão importa. E como replicar esse resultado e compartilhar com qualquer cozinheiro da sua brigada. Se para de achar que o problema está no molho e descobre como construir a base correta. Passo número 2. Molhos que marcam da base até a assinatura do prato. Depois das bases, vem a questão da identidade. O segundo passo, você aprende a dominar os molhos básicos da cozinha clássica francesa. Aprender a compreender a estrutura, o ponto e várias aplicações. A demi-glace, velouté de frango, velouté de peixe, o molho alemão, o molho suprême, tomate concassé, molho armoricaine, bechamel. Cada molho mãe que você domina é uma chave que abre diversas variações. Você para de depender da receita do livro e começa a criar a partir do seu domínio. Passo número 3. Emulsões a frio. O sabor que eleva da entrada até o acompanhamento. O terceiro passo é um domínio técnico expande até o cardápio inteiro. O sabor marcante começa antes do prato principal e quem sabe construir da entrada até o acompanhamento cria para o seu cliente uma experiência inesquecível e completa, do início até o fim do serviço. Aqui você domina emulsões a frio, entendendo estabilidade, textura, equilíbrio e acidez. Com a aplicação direta no teu cardápio, você pode ter um vinagrete à la lyonnaise, que é um vinagrete clássico, depois tartare, gribiche, com milhares de finalização e de execução diferenciadas. Técnicas avançadas de redução de bases ácido, de fruta cítrica, para criar molhos intensos e diferenciados. Passo 4. Receitas aplicadas do domínio técnico ao cardápio que vende. O quarto passo é aonde a técnica vira um prato. 6 videoaulas com receitas aplicadas, aonde eu vou mostrar para você cada técnica de todos os passos anteriores, antecipando a finalização desse prato. Se sai da jornada com pratos prontos para propor na sua cozinha e com domínio técnico para explicar cada decisão que você tomou. E como a jornada dos molhos é entregue para você? Toda a jornada é gravada em videoaula com excelente qualidade para você assistir no ritmo que a sua operação lhe permite. Não tem horário fixo, não tem ao vivo obrigatório. Você vai poder acessar quando puder, pausar quando precisa e volta quantas vezes quiser. Além das videoaulas, você vai receber a apostila completa com os modos de preparo e receitas para você imprimir e consultar na sua cozinha no dia a dia. O acesso à jornada é de 12 meses e ainda pode tirar suas dúvidas na própria plataforma. Assim que você se inscrever, os modos iniciais ficarão disponíveis imediatamente. E após 10 dias, a jornada se abre completamente. E a jornada dos molhos não termina nos conteúdos. E quem for se inscrever vai receber bônus exclusivo para acelerar seu domínio técnico. Bônus número 1, um voucher de 10% de desconto no material da Debuyère, que além de dominar a técnica, você poderá ter acesso aos melhores utensílios de uma cozinha profissional. Bônus número 2, um e-book com 10 receitas exclusivas. 10 receitas desenvolvidas por mim para aplicar diretamente no seu cardápio. E agora,
o último bônus para quem realmente está comprometida. Só para os 20 primeiros inscritos. Os 20 primeiros inscritos. Vocês vão ter uma sessão online, em grupo, ao vivo, comigo, para tirar todas as suas dúvidas em relação ao curso como um todo. Antes de eu falar o valor da Jornada dos Molhos, eu quero te fazer algumas perguntas. Até quando você vai executar sem entender o porquê? Quantas vezes o seu molho vai sair diferente e não vai saber explicar? Quantas vezes, no final do serviço, você vai ter a sensação que hoje deu certo e amanhã talvez seja diferente? Você que aprendeu na raça, quando foi a última vez que você teve a segurança de aprender e de executar como deve? Você que é o gestor do restaurante, até quando você vai depender de uma pessoa para assegurar o padrão e a qualidade da cozinha do seu restaurante? Eu não estou aqui para te vender mais um curso, não. Eu estou aqui porque passei 50 anos na cozinha e o problema é sempre o mesmo. A solução começa na base, no entendimento do porquê, a técnica que fica na cozinha. E agora vamos para o valor do investimento do curso. Você que sempre quis fazer um curso comigo, mas não conseguiu, e você que já fez comigo, mas que gostaria de ter mais tempo para aprofundar o conteúdo, eu tenho uma oferta especial para te fazer. Para você aprender as minhas técnicas, a técnica da Escola Laurent e da forma de enxergar e construir um padrão e um sabor dentro da sua cozinha, você vai precisar investir 12 vezes de R$ 113 ou R$ 997 à vista. Agora, depois de tudo que você ouviu, há 3 caminhos para você. Primeiro, fechar esse vídeo e vai continuando improvisando, esperando que o prato vai sair certo, como saiu hoje. Segundo passo, continua a buscar técnicas sem base, sem referência e vai tocando. E o terceiro é se inscrever na Jornada dos Molhos. Você já percebeu e viu o que o domínio técnica faz. Você já viu ao vivo o que nasce de uma base bem elaborada e bem construída. A jornada é o caminho completo para você. Do caldo, passando pelo molho e o prato que marca. A bientôt.